Oi, pessoal! Essa é uma apresentação que faz parte do seminário final da optativa do sistema endocannabinoide e perspectivas terapêuticas da cannabis sativa L e seus derivados. É ofertada pelo médico prescritor e estudioso da medicina canábica Igor Kleber Cabral Silva, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. O trabalho foi feito pelos discentes Aline Moreira, Cecília Faria e Vitor Prado. O transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social, e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade da sua apresentação é variável. Trata-se de um transtorno pervasivo e permanente, não havendo cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. A diferença entre os transtornos é o grau dentro do espectro autista, já que é possível ter pessoas com apenas pequenas dificuldades de socialização, até indivíduos com afastamento social, deficiência intelectual e dependência de cuidados ao longo da vida inteira. Ainda não se sabe exatamente o que leva ao transtorno do espectro autista. Sabe-se que fatores genéticos e fatores ambientais influenciam, e também há o desequilíbrio em alguns sistemas de neurotransmissão endógena, seja o sistema serotoninérgico, o GABAérgico e o endocannabinoide. Desequilíbrios do sistema de neurotransmissão endocannabinoides foram encontrados em modelos animais de TEA. A partir de agora, vou chamar o transtorno do espectro autista de TEA. Níveis séricos mais baixos de endocannabinoides foram detectados em crianças com TEA, em comparação com seus pares com desenvolvimento típico. Esse sistema parece regular algumas das funções tipicamente prejudicadas no TEA, como a forma de resposta emocional e de interação social. Dadas as alterações nos sistemas endocannabinoides, os pesquisadores começaram a hipotetizar que os fitocannabinoides, que estão naturalmente presentes na planta da cannabis sativa, podem exercer efeitos benéficos no núcleo e nos sintomas associados à TEA. Você sabia que 1,5% da população em geral tem o diagnóstico de TEA e que isso representa uma criança em cada 160? Os homens são mais afetados que as mulheres, na proporção de 4:1. Existem alguns sinais de alerta nas crianças. Aos 6 meses, as crianças com TEA têm poucas expressões faciais, baixo contato visual, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo. Aos 9, não faz troca de turno comunicativo, não balbucia mama, papa, não olha quando chamado, não olha para onde o adulto aponta e a imitação é pouca ou ausente. Aos 12 meses, ainda há ausência de balbucios, não apresenta gestos convencionais, como abanar para dar tchau, não fala mamãe, papai. Outro sinal, que pode ser visto em qualquer idade, é quando a criança perde habilidades. Por exemplo, antes ela falava, agora ela parou de falar. Isso tem como fonte a Sociedade Brasileira de Pediatria. O diagnóstico é realizado com base na história clínica, no exame físico, incluindo o exame neurológico, na avaliação do desenvolvimento cognitivo, social e de linguagem da criança, e também nos critérios do DSM-5. Deve-se considerar o comportamento doméstico e escolar e o contexto em que o paciente está inserido. Para o diagnóstico, é muito importante excluir condições que possam mimetizar sintomas sugestivos de autismo, identificar comorbidades que possam ter tratamento ou aconselhamento genético. Existem algumas escalas que podem auxiliar o diagnóstico, como o A-DOS-G, o AUD-R e a escala de comportamento atípico. Algumas comorbidades são comuns no TEA, como os transtornos de ansiedade, incluindo as generalizadas e as fobias, ansiedade da separação, transtorno obsessivo-compulsivo, tiques motores que têm difícil diferenciação com estereotipias. Episódios depressivos e comportamentos autolesivos estão presentes em mais ou menos 84% dos casos. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em cerca de 74%. E a epilepsia representa a condição neurológica concomitante mais frequente, afetando até 30% dos indivíduos com TEA.
O tratamento tem como objetivo maximizar a independência e melhorar a qualidade de vida da pessoa. A base do tratamento é individualizada, conforme os potenciais e dificuldades específicas de cada criança, além das necessidades da criança e sua família. Quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção, melhor era o prognóstico. Embora não haja cura, há possibilidade de minimização dos sintomas e maximização da funcionalidade. O tratamento envolve tanto medidas farmacológicas como não farmacológicas. Nas modalidades terapêuticas não farmacológicas, temos as intervenções comportamentais e educacionais, com acompanhamento de psicoterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional, avaliando as necessidades de cada um. O tratamento farmacológico é principalmente voltado para o tratamento dos sintomas associados, como, por exemplo, a hiperatividade e a impulsividade. A FDA aprova o tratamento com antipsicóticos atípicos, como a risperidona e o aripiprazol. Os canabinoides entram como uma forma alternativa de tratamento. Embora o mecanismo exato seja desconhecido, a hipótese é do canabidiol atingir um sistema endocannabinoide disfuncional e afetar a liberação de ocitocina durante a interação social. Há evidências de efeitos benéficos sobre alguns sintomas associados ao TIA, como problemas comportamentais, hiperatividade e distúrbios do sono, em menor número de efeitos colaterais metabólicos e neurológicos do que medicamentos. O tratamento com canabinoides permitiu reduzir o número de medicamentos prescritos e reduziu significativamente a frequência de convulsões em pacientes com epilepsia comórbida. Alguns efeitos colaterais são a sonolência, o aumento do apetite e a irritabilidade. Um recente estudo intitulado Canabidiol como um candidato sugerido para o tratamento do transtorno do espectro do autismo foi veiculado pela Elsevier. Ele mostra que o canabidiol, ou CBD, não tem efeito psicológico, não provoca alterações de percepção ou de humor, não causa dependência e tem baixa toxicidade. Também recentemente, a revista científica Nature, cujo fator de impacto é altamente relevante, divulgou o artigo Experiência da Vida Real no Tratamento do Autismo com Cannabis Medicinal, Análise da Segurança e Eficácia. Nesse estudo, foram coletados e analisados dados de 188 pacientes com TIA, tratados com cannabis medicinal entre os anos de 2015 e 2017. O grupo tinha média de idade de 12,9 anos e alguns pacientes apresentavam comorbidades, sendo epilepsia e TDAH as mais prevalentes. Na maioria dos pacientes, o tratamento foi baseado no uso de óleo de cannabis, contendo 30% de CBD e 1,5% de THC, proporção de 20 de CDB para 1 de THC. Os dados foram coletados através de questionários estruturados aplicados aos cuidadores, contendo inventário de sintomas, avaliação global e efeitos colaterais. A coleta foi realizada em 3 momentos distintos: antes do início do tratamento, 1 mês após e 6 meses após o início do tratamento. Concluiu-se que depois de 6 meses de tratamento, 30,1% dos pacientes relataram melhora significativa dos sintomas. 53,7% relataram resposta moderada, 6,4% relataram melhora discreta e 8,6% não relataram melhora alguma. Além disso, melhora ou desaparecimento dos sintomas como inquietação, ataques de raiva, agitação, problemas do sono, ansiedade, constipação e problemas na digestão foram relatados em 75% dos pacientes ou mais. A mesma eficácia não foi observada na melhora ou desaparecimento dos distúrbios de fala, déficits cognitivos, incontinência, mobilidade limitada, apetite aumentado e falta de apetite. Efeitos colaterais foram observados por 25,2% dos pacientes, sendo a inquietação, 6,6%, o mais comum. É importante ressaltar que este foi um estudo realizado sem grupo controle e, portanto, nenhuma causalidade entre a terapia com canabinoides e a melhora no bem-estar pode ser estabelecida. O estudo foi baseado em relatos de observação fornecidos pelos pais ou cuidadores, além da avaliação ser composta de variáveis subjetivas, como qualidade de vida, humor e efeitos gerais, fatores que podem ser influenciados pela opinião das pessoas.
Um estudo duplo cego denominado Efeitos do Canabidiol nos sistemas de excitação e inibição do cérebro, um ensaio randomizado de dose única controlado por placebo durante a espectroscopia de ressonância magnética em adultos com e sem transtorno do espectro do autismo, também foi publicado na revista Nature. Entende-se hoje que o CDB modula os níveis de glutamato excitatório do cérebro e de GABA inibitório, incluindo regiões cerebrais ligadas ao TEA, como os gânglios basais e o córtex pré-frontal dorso-medial. As diferenças nas vias do glutamato e do GABA no TEA significam que a resposta ao CDB em pessoas com e sem TEA pode não ser a mesma. Para averiguar essa hipótese, foi testado o impacto do CDB nos níveis de glutamato e GABA nos gânglios da base e córtex pré-frontal dorso-medial, em 2 grupos distintos. O primeiro recebeu uma dose oral única de 600 mg de CDB e o outro, o grupo controle, recebeu um placebo. Ressalta-se novamente que o estudo foi duplo cego e randomizado. Vamos entender o efeito do CBD nos gânglios da base. A região que inclui e circunda os gânglios da base é ricamente nervada por uma teia de neurônios piramidais excitatórios ao lado de neurônios de projeção inibitória GABAérgica e células da glia. O CBD desencadeou o aumento de glutamato e glutamina tanto em pessoas com e sem TEA, mas não foi possível afirmar se por uma ligação do CBD aos receptores neuronais TRPV1 ou pela ativação destes mesmos receptores na micróglia, o que também poderia, teoricamente, regular a atividade microglial e migração, levando à liberação de vesicular extracelular e aumento dos níveis de glutamato e glutamina. Já no córtex pré-frontal dorso-medial, o CBD reduziu o glutamato e a glutamina em cada grupo. Uma explicação possível é que o CBD suprimiu a atividade do pré-frontal dos neurônios glutamatérgicos por meio de seus receptores 5-HT1A, assim reduzindo os níveis de glutamato e glutamina. A evidência preliminar vinculou a deficiente sinalização de TRPV1 para o gene de risco para a TEA, o SHANK3, e 5-HT anomalias, incluindo disfunção do receptor 5-HT1A. Apesar disso, não foi encontrada nenhuma diferença de grupo na resposta de glutamato a CBD. Isso mostra que os alvos de glutamato de CBD nos gânglios da base e córtex pré-frontal dorso-medial em TEA não são diferentes daqueles em neurotípicos. O efeito do CBD no GABA foi diferente. Enquanto em neurotípicos houve aumento de GABA tanto nos gânglios da base quanto no córtex pré-frontal dorso-medial, em adultos com transtorno do espectro autista houve redução em ambas as regiões. As causas dessas diferenças são desconhecidas, mas podem ser parcialmente explicadas por alterações relacionadas ao espectro autista em CBD-alvo. Outra explicação poderia ser a maior interrupção das vias GABA no TEA. Esses achados apontam para uma alteração na dinâmica do GABA, mas não do glutamato. Essa mudança nos metabólitos pode ter implicações generalizadas para a função e comportamento do cérebro. Isso ocorre porque os gânglios da base e o córtex pré-frontal dorso-medial fazem parte de um circuito que é fortemente dependente da excitação glutamatérgica e da inibição GABAérgica. Esse circuito suporta e regula uma variedade de processos cognitivos. No TEA, estudos de neuroimagem revelaram reduzida integridade da massa branca, especialmente nos tratos pré-frontais, e integração funcional anormal dos gânglios da base e do córtex pré-frontal. Acredita-se que isso explica em parte porque vários processos dependentes dessas regiões, como, por exemplo, o processamento socioemocional, motores de recompensa, são alterados no transtorno do espectro autista. Por fim, os resultados desse trabalho sugerem que as diferenças estruturais e funcionais do cérebro no transtorno do espectro autista se estendem às respostas atípicas de excitação e inibição, e assim, um desafio farmacológico. Trouxemos com essa apresentação atualizações da utilização de canabinoides no transtorno do espectro autista. Esse campo de pesquisa ainda tem muito a evoluir,
e esperamos ter contribuído para, quem sabe, despertar o interesse em futuros pesquisadores. Agradecemos a todos!